Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, 9 horas, 1 minuto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado aqui do Notícias Agrícolas, onde você sabe primeiro aquilo que vai impactar o seu dia e os seus negócios aqui conosco neste início de programação, portanto, do Notícias Agrícolas. Aqui a gente vai reunir os preços, as manchetes do dia, o andamento dos mercados, tudo aquilo que você precisa saber para tomar boas decisões. E claro que na edição dessa quinta-feira a gente vai dar amplo destaque à questão da gripe aviária, uma vez que já temos 8 países na América do Sul com casos de gripe aviária confirmados e 6 deles fazem fronteira com o Brasil. Então vai ser um dos nossos destaques, já a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre os preços, vai falar sobre o peso dos fretes na formação das cotações da soja e da decisão dos negócios do produtor brasileiro. Ponto de alerta, vamos falar da volta das altas do açúcar, do mercado de petróleo, vamos falar como é que está a situação lá em Brasília. Enfim, tem bastante coisa para a gente tratar. E você é o nosso convidado para isso. Te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que nós temos ali as linhas de comunicação abertas a partir de agora para que você mande a sua pergunta, mande o seu comentário, a sua dúvida, críticas e sugestões que a gente quer te ouvir e, claro, quer te trazer tudo por aqui para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Vamos começar? Vamos para os preços? Sabendo como é que estão os mercados, a gente consegue saber como é que estão, né, as demais situações que a gente tem que monitorar. Vamos começar então com a Bolsa de Chicago, onde os preços da soja continuam recuando. Ontem fecharam em queda, hoje dão sequência a essas baixas. Soja 15 dólares e 22 centos por bushel, 0,2% de queda. O milho 6 dólares e 74, caindo também 0,2%. O trigo 7 dólares e 65, 0,3% de baixa. Na Bolsa de Chicago ainda nós temos o andamento dos preços do farelo e do óleo, ambos também operando em campo negativo hoje. O farelo caindo 0,3% para 473 dólares e 50 centos por tonelada curta, enquanto nós temos ali para o óleo uma baixa, uma pequena alta, acabou de virar uma pequena alta de 0,03% estável, 61 centos mais 46 por libra, então o mercado acima dos 60 centavos de dólar por libra peso. Quando a gente olha para o mercado em Nova York, Bolsa de Nova York, o café volta a subir, 0,9% de alta, 1 dólar e 78 mais 50 por libra peso. O algodão, 82 centos mais 74 por libra, uma alta de 0,2%. O açúcar sobe 1% para 21 centos mais 59 por libra peso. E agora vamos olhar os outros grupos de commodities. Vamos começar com o petróleo. Petróleo no WTI, 78 dólares e 81 centos por barril, 0,3% de alta. Quando a gente muda para o Brent, a alta é também de 0,3%, mas para o barril valer 85 dólares e 61 centos. Lembrando que o petróleo Brent, referência para a Petrobras, reflexo do quadro global de oferta e demanda. Gosto sempre de lembrar isso aqui no Bom Dia Agro, por isso que a gente traz os dois índices, WTI e Brent. Gás natural subindo 2,7% de alta. O ouro tem uma pequena alta de 0,05%. 1.846 dólares e 25 centos a onça Troy. Nós temos ainda o cobre subindo 1,4% e a prata caindo 0,2%. Então, essa é a movimentação inicial desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, agora 9 horas e 4 minutos. Eu vou já chamar você para uma entrevista que eu vou fazer hoje às 11 horas. A gente vai só trocar de estúdio, para a gente fazer uma entrevista às 11 horas com Leone Severo, né? Diretor do Sim Consult, grande conhecedor do mercado de soja, do mercado de commodities. Então, hoje às 11 horas, ao vivo, tem Leone Severo no Notícias Agrícolas, tá? A gente vai falar muito sobre o mercado da soja, claro, mas principalmente sobre essas novas premissas do Ministério de Agricultura da China, que diz que quer diminuir a dependência da soja importada, vai aumentar a sua área de soja, está apostando nos transgênicos, e a gente vai ouvir o Leones se é possível mesmo reduzir essa dependência, quanto tempo isso leva, e o Leones é um grande conhecedor desse mercado chinês, então vale a pena você
colocar um alerta aí no seu celular e nos acompanhar também às 11 horas ao vivo. A gente estava esperando a confirmação dessa entrevista, veio, então vamos juntos também nessa, né, já na sequência aqui da nossa programação. 9 horas e 6 minutos, vamos checar também como ficaram os fechamentos na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, por isso que eu já puxei o gancho. Farelo fechou em queda, o óleo de soja em alta, o milho em alta, o suíno vivo também em alta. Ainda com informações da Agriinvest Commodities, de onde vem esse levantamento da Bolsa de Dalian, nós vamos também ter a perspectiva ali de Eduardo Vanin para este começo de dia, analista do complexo soja da Agriinvest Commodities. Bolsas de lado, China em queda, petróleo estável na casa de $78 por barril, WTI. Estoques de combustíveis nos Estados Unidos estão crescendo. Está sobrando etanol, que é negativo para o milho. A guerra Ucrânia-Rússia vai tomando novas proporções. Falei sobre isso aqui no começo da nossa semana, quando eu destaquei. Conflito entre Rússia e Ucrânia vai se escalando, está prestes a completar um ano, dia 24, e a gente tem um novo momento do conflito, um novo momento da guerra. Então, estamos de olho ali, né? Estados Unidos e Europa estão começando a falar em aumento da produção de armamentos. Ao lado dos grãos, vai ficando cada vez mais nítida a forte redução de área plantada para 23, 24 na Ucrânia. Menor produção de milho, menor produção de trigo, de girassol. Como é que fica na sequência? Vai se confirmar? Não vai? Vamos acompanhar. Mercado de prêmios da soja no Brasil, FOB, custo e frete China, mais lento essa semana. Prêmios no Brasil ontem firmaram, porque Chicago caiu, né? Então tivemos essa situação. Mapas mostram um pouco mais de chuvas para o Rio Grande do Sul e Argentina para os próximos 5 dias. Esse é o retrato inicial, portanto, desta quinta-feira, 16 de fevereiro, pela perspectiva de Eduardo Vanin, analista do complexo soja da Agriinvest. Bom, olhamos para os preços, olhamos para os mercados, vamos agora tratar das questões do agro especificamente. Eu vou começar, e hoje eu vou dar um pouco mais de espaço, claro, né, dedicar mais espaço a essa condição das notícias e deste surto de gripe aviária que já se tornou uma epidemia, né? Então, a gente vai começar tratando primeiro dessa condição do mapa ao Ministério de Agricultura e Pecuária, sob a batuta de Carlos Fávaro, reforçando o status de vigilância no Brasil, diante da confirmação de casos de influenza aviária de alta patogenicidade na Argentina e no Uruguai. O ministro Carlos Fávaro reforçou nesta quarta-feira ontem que o Brasil continua livre da doença, mas está aumentando o status de vigilância. A doença, também conhecida como gripe aviária, é viral, altamente contagiosa, que afeta principalmente aves domésticas e silvestres. Isso é tão importante, por quê para o Brasil? Porque na América do Sul nós já temos ocorrências confirmadas em 8 países e 6 destes países fazem fronteira com o Brasil. Estes países são, vamos trazer aqui a lista dos países fronteiriços: Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina. E além destes, aqui na América do Sul, há casos confirmados também de gripe aviária no Chile, no Equador. Então nós temos todos esses países. No total, nas Américas, nós já temos o número subindo para 16, portanto, países que contam com casos confirmados de gripe aviária. América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. América Central, Costa Rica, Honduras, Panamá, Cuba, Guatemala. América do Sul, portanto, reforçando: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina. Aqui no Brasil, o que se busca é a formação de um bloco nos estados do Sul para fazer uma espécie de fronteira e evitar a chegada da gripe aviária aqui ao nosso país. Então nós vemos Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul tentando blindar a região caso a doença seja encontrada no país. Inclusive, essa estratégia foi apresentada pelo governador paranaense, Ratinho Júnior, durante a sua participação ali no show Rural Copavel 2023. Então, esse é um ponto de extrema atenção para o mercado agropecuário
nesse ambiente. A gente está de olho no que dizem também as outras autoridades do setor, principalmente das entidades estaduais. E a gente está falando, inclusive, com o secretário da Agricultura do Paraná, o senhor Norberto Ortigara. A autoridade gaúcha também falou sobre a situação. E Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais, está em cima dessa situação, trazendo ali todas os detalhes do que está acontecendo e principalmente este posicionamento do ministro Carlos Fávaro, o mais recente sobre isso. E nós temos então já todo esse quadro para ser observado. Notícias Agrícolas vai buscar ouvir essas entidades, né, que buscam formar esse bloco de blindagem do Sul, vai trazer também junto um pesquisador e já está em contato com o Ministério da Agricultura e Pecuária para trazer mais informações sobre esse reforço no status de vigilância aqui no Brasil. Ainda de acordo com o ministro Carlos Fávaro, abre aspas, estamos tomando providências preventivas, reforçando o nosso sistema de vigilância nas fronteiras, mas garantindo que, por hora, o Brasil continua com status livre da gripe aviária. Além do aumento das medidas de vigilância ativa, que inclui o fortalecimento da fiscalização pelo Ministério, o ministro destacou a importância da vigilância passiva, que é a comunicação da doença por produtores e pelos cidadãos que percebam sintomas em aves caseiras ou silvestres. Ao perceber aves com sinais respiratórios, nervosos, digestivos ou alta mortalidade, inclusive em aves de vida livre, a informação deve ser feita imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial, Municipal ou pela internet na plataforma e-Cisbravnet. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, tá? No Instagram, para que vocês possam acompanhar e reportar casos de gripe aviária, tá? Vou colocar aqui, ó, gripe aviária, tá? Se você não segue esse perfil ainda, @jornalista Carla Mendes, é mais um bracinho das nossas redes sociais, tá? Vocês vão ver que ali quando a gente posta alguns conteúdos, sempre a gente coloca, né, esse perfil em colaboração, porque é realmente mais um bracinho das nossas redes. Então, senhoras e senhores, em suma, o que nós temos em resumo, né? 16 países das Américas com casos de gripe aviária confirmados, 8 na América do Sul, 6 em fronteira com o Brasil ainda livre da doença. A gripe aviária já matou 58 milhões de aves no mundo todo. E nós sabemos que é uma patogenia de difícil controle e altamente contagiosa, porque ela chega primeiro nas aves silvestres e em aves migratórias, por isso que se espalha muito rapidamente. Então, além de ser cruel, de ser triste, né? A gente tem a necessidade desses abates sanitários de milhares de aves, né? Então, logo, casos sejam identificados, a gente vai tendo, claro, um reflexo disso sobre os preços, né? Sobre os preços dos ovos, da carne de frango. Então, claro que isso vai ter uma repercussão ainda considerável. A gente não pode desviar o foco dessa questão da vigilância. Nesse momento é realmente o principal foco, é o principal ponto de atenção, e a gente vai trazendo todas as notícias, como eu falei. A Letícia está muito em cima dessa situação. Eu vou pedir para o nosso time, inclusive, vou pedir para o Matheus colocar aqui para nós o link para vocês, passar para ele colocar o link para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, e vou colocar aqui o título dessa nossa manchete, né, que está em manchete hoje, uma notícia da Letícia, naturalmente, sobre essa questão, tá? Então, ali tem todos os detalhes, tem como você pode reportar caso aconteça na sua situação, e é simples, tá? O caminho, para você que está no Instagram, né, que não dá para colocar o link, ó, vai para o nosso menu, notícias, granjeiros, sucesso, vai estar lá essa notícia com toda a orientação, as palavras do ministro Carlos Fávaro e o que você tem que fazer para acompanhar isso, tá bem? O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, o senhor Carlos Goulart, informou que o risco mais alto e agudo da entrada da doença no país acontece até abril e maio, porque o risco está relacionado à migração das aves.
abre aspas para o senhor Carlos Goulart, estamos passando pela fase aguda de risco de ocorrência, até elas voltarem à sua migração natural, que ocorre todos os anos para o hemisfério norte. E na tarde desta quarta-feira, o MAPA realizou uma reunião com todo o Sistema Brasileiro de Defesa Agropecuária, que reúne órgãos públicos e representantes da iniciativa privada para estabelecer a cadeia de comando e ação para casos de detecção ou sintoma de influenza aviária no Brasil. O Departamento de Saúde Animal também está em contato em tempo real com as autoridades sanitárias dos países vizinhos, o que é muito importante. Então, estamos ali, né, trazendo todas as notícias em primeira mão para vocês aqui no noticiasagricolas.com.br. Senhoras e senhores, vamos falar sobre preços e nesse momento a gente vai virar nossa chave para o mercado da soja, porque não só a questão pesa quando o assunto é Chicago, prêmios e dólar, mas a gente tem que olhar ali o que está na margem do mercado e o que impacta de forma diferente para cada produtor em cada região deste que é um país continental. Então a gente está falando, neste momento, de uma atenção principalmente sobre o preço dos fretes, né? Nós fizemos um levantamento e a gente está tratando até o porto, né? A próxima notícia vem agora destacando como é que serão os desafios nos portos. Mas ontem nós trouxemos um conteúdo bastante completo sobre essa situação dos preços dos fretes subindo agressivamente nos últimos dias, né? Ouvimos ali alguns analistas e consultores de mercado, fomos ouvir também o pessoal, inclusive, da Exalc Log, né? Aquele grupo de pesquisa da Exalc para a logística agroindustrial, foram também ouvidos num evento chamado Onboard Agrologística, né? Inclusive declarações dadas ali também ao jornal Valor Econômico, apontando todos os impactos dessa questão dos fretes. A primeira manchete, né, é que os preços dos fretes podem subir nos próximos 2 meses ainda de 10% a 15%. Aqui no Brasil, o que nós pudemos perceber nos últimos 30 dias é que os preços já subiram de algo numa rota de Sorriso, no Mato Grosso, ao Porto de Paranaguá, no Paraná, de algo entre 350 e 370 reais por tonelada para escoar a soja, para algo entre 500 e 550 reais. Nos últimos 2 dias já subiu para algo entre 510 e 560 reais por tonelada. Se a gente trouxer isso em preços, né, por saca, a gente está falando de algo entre 30 e 33 reais por saca agora, de soja, algo que pode chegar a 40 reais por saca no pico da colheita. Nos próximos 4 meses, segundo o consultor de mercado Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, podemos ter problemas logísticos com a concentração da oferta, com a necessidade da concentração do embarque. Isso vai pesar sobre os prêmios, né? Já está trazendo ao Brasil prêmios negativos ali nos embarques mais curtos, e isso sinaliza preços menores para o produtor lá no interior do Brasil. Então, este movimento tende a continuar, este movimento tende a perdurar por mais tempo, e neste tempo é que há a necessidade do produtor de fazer o seu planejamento comercial de forma mais detalhada. Essa notícia completa está disponível para você no Notícias Agrícolas, com análises que partem, além do Vlamir Brandalize e da Exalc Log, também de Mário Mariano, diretor comercial da Novo Rumo e da AgroSoia. Vale a pena entender os detalhes e como isso impacta para você, para a sua região, e entender que isso é vetor importante para a formação dos seus preços a partir de agora, a partir desse momento em que a colheita deve tomar um pouco mais de ritmo nas semanas seguintes. Bom, na sequência, né, falamos aqui dessa condição dos fretes e desse movimento que pesa sobre a formação dos preços para o produtor brasileiro. Olhando para a Bolsa de Chicago, nesta quinta-feira, a gente vê as cotações ainda operando em campo negativo. Nesse momento, os preços perdem de 2 a 4 pontos nos contratos mais negociados. Março, 15 dólares e 23 centos por bushel. O maio com 15 dólares e 17, o julho 15 dólares e 6, agosto 14 dólares e 71. O que nós podemos perceber é que essa semana a gente vê o mercado muito dividido entre os fundamentos e o mercado financeiro, né? Então há uma influência forte do mercado financeiro, que tem se mostrado um pouco mais avesso ao risco, olhando para os dados da economia norte-americana, olhando inclusive para as relações
entre Estados Unidos e China, diante de todos aqueles balões, espiões. Inclusive a manchete hoje é: China pede aos Estados Unidos que gerenciem diferenças em relação à incidência de balões. Veja só, os Estados Unidos deveriam trabalhar com a China para administrar as diferenças sobre o balão chinês que sobrevoou o espaço aéreo dos Estados Unidos, segundo disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China nesta quinta. Abre aspas, a entrada não intencional da aeronave civil chinesa é um evento inesperado e isolado, disse o porta-voz Wang Wenbin em uma entrevista coletiva ao responder a uma pergunta sobre o discurso planejado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o balão. Então, essas relações Estados Unidos e China, que já não estavam ali nos seus melhores momentos, estão estremecidas novamente, novos tremores nessas relações. Isso impacta diretamente o mercado financeiro, impacta diretamente as commodities, inevitavelmente. As agrícolas, mais ainda, porque são mais sensíveis e são mais arriscadas, né? Isso faz com que os fundos, os investidores, deixem as suas posições nas agrícolas para partirem para outros ativos mais seguros, como o próprio dólar, o ouro, né? Então, este é o chamado movimento de aversão ao risco. E nesta semana, o que a gente tem tido é, de fato, uma interferência maior dessa condição do financeiro sobre o mercado das commodities, e para a soja isso não é diferente. Para o milho também tem esse reflexo inevitável. Nesse momento, os preços do milho cedem de 1,5 ponto a 2 pontos nos contratos mais negociados. O março, 6 dólares e 74, o maio, 6 dólares e 72, o julho, 6 dólares e 61, o setembro, 6 dólares e 8. Então, percebam, o que nós temos nesse momento é um mercado tímido, né? Um mercado que vai buscando entender como é que vai haver essa divisão entre fundamentos e financeiro. O mercado de fundamentos para a soja ainda está focado na condição do clima na América do Sul. Para o milho, eu diria que não é tão diferente, dada a participação do Brasil nas exportações globais do cereal, dada a importância do nosso plantio da segunda safra, que vai ganhando um pouco mais de ritmo, apesar do atraso, em função do atraso na colheita da soja. Então, o mercado de milho também está de olho no que acontece aqui na América do Sul, fora, claro, a questão da Argentina, que a seca continua limando o potencial produtivo tanto da soja quanto do milho. Isso vai pesar naturalmente sobre os dois mercados, mas já bem absorvido pelos traders. Então, olhar para os fundamentos é olhar para a América do Sul. Mas é importante que se faça o alerta, o mercado também já vai se ajustando, isso para soja, milho, trigo, algodão, para o Agriculture Outlook Forum, que o USDA realiza na semana que vem, como realiza todo fevereiro anualmente. Neste fórum, né, no Outlook Forum, que é uma como é que se diz, uma expectativa grande, né, sobre esse evento. É um evento muito esperado. A gente tem essa condição do mercado de observar as primeiras projeções, né, as projeções iniciais do USDA para a safra seguinte, nesse caso a safra 2023-24. Então a gente sabe que o mercado já vai operando com um pouco mais de cautela à espera desses números, porque é quando começa a cruzar as informações do hemisfério norte com a América do Sul, para saber que tipo de oferta vem por aí, né? Nessas entre safras, nesses momentos onde a gente tem ali as informações das duas safras convergindo. Então, semana que vem, a gente começa a receber os números do Outlook Forum pelo USDA, que vão mexer também com o mercado. E aí, claro, que começa a entrar na sua conta também e na conta do mercado as informações sobre o clima nos Estados Unidos. Em que cenário climático teremos a safra 2023-24 para os produtores norte-americanos, né? Fora custos de produção, retorno financeiro, como é que vai ficar? Vai ter El Niño? Não vai ter El Niño, né? Então, o que vem a partir da semana que vem intensifica a volatilidade para os mercados de soja, milho, trigo, para as commodities negociadas também ali em que os Estados Unidos têm uma influência forte. Então, atenção total, porque semana que vem é de mais informações importantes chegando para você. Para milho, para a gente arredondar esse comentário e fechar, né? Vamos dar uma olhadinha como é que tá a B3? Caindo na manhã desta quinta-feira, 16 de fevereiro. Março, 88 dólares. 88 dólares, não.
quem dera, né? R$ 88,03 por saca, baixa de 0,4%. O maio, R$ 88,86, a baixa é de 6% neste contrato. O julho, R$ 87,80, caindo 0,1%. O setembro, R$ 87,70 por saca, nesse caso subindo timidamente 0,02% de alta para os preços do milho na B3, o mercado futuro aqui no Brasil. Bom, falamos de soja, falamos de milho, falamos de frete, e aí essa questão do frete é bom para a gente puxar a nossa próxima manchete, que é o mercado do algodão, porque os preços dos fretes estão subindo não só porque tem mais soja e está concentrado este embarque neste momento e nos próximos meses assim também. Mas nós temos também um aumento na produção de milho e um aumento na produção de açúcar, o que também deixa o frete mais concorrido, né? Essa é a palavra, o frete mais concorrido. Segundo esse levantamento da Exalc-Log, nós temos conjuntamente soja, milho e trigo em relação ao ano passado, um aumento para ser exportado de 38 milhões de toneladas. Então, nós aumentamos a nossa capacidade produtiva, nós aumentamos o nosso volume de produtos a serem exportados pelo agro brasileiro, mas a nossa frota de caminhões é a mesma, né? Nós temos os mesmos caminhões do ano passado e mais produto a ser exportado. Então, né, a gente tem toda essa situação. Um ponto que eu também estou apurando, então logo essas informações possam ser, né, responsavelmente divulgadas, com bastante detalhe, é a questão do frete de retorno. Como é que fica esse frete de retorno? Vai ser mais caro? Pode ter uma, né, por ter uma condição ali melhor, a gente pode ver preços melhores? Vamos entender, tá? Então, a gente sabe que essa questão do aumento do preço do volume de açúcar, né, também faz o frete estar mais concorrido ao lado de soja e milho para chegar aos portos brasileiros. E o açúcar está num bom momento, os preços estão subindo, hoje voltam a subir. Primeira coisa, vamos checar as cotações do açúcar na Bolsa de Nova York. De 1%, até pouco. Agora a gente vê o mercado testando, né, altas um pouquinho mais contidas, mas ainda assim subindo. Março, 21 centos mais 57 por libra peso, 0,9% de alta. O maio, 19 centos mais 89, a alta é de 0,9% também. O julho sobe 0,7% para 19 centos mais 35 por libra peso. O outubro, 19 centos mais 24, a alta é de 0,6% na manhã de hoje. O mercado do açúcar continua focado ali em entender, né, essa movimentação da oferta, principalmente da oferta vinda da Ásia, né? Nós temos ali a necessidade de entender essa situação, e em especial, a gente fala da Ásia, mas em especial da Índia, né? Segundo as informações já trazidas por Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no mercado sucroenergético e um dos nossos editores. Veja só, o adoçante acompanha as preocupações com a oferta no curto prazo, principalmente por conta dos impactos da safra indiana. Ainda nos fundamentos, a queda acompanha expectativas positivas com a safra 2023-24 do Centro-Sul, aqui do Brasil, principal região produtora, o que contribui para uma pressão do mercado. Chuvas volumosas têm sido registradas nos últimos dias na região. Então, há fatores de pressão, há fatores de estímulo aos preços, e no meio disso tudo, a gente tem ainda o mercado do petróleo. E as altas do petróleo na manhã desta quinta-feira ajudam a puxar também os preços do açúcar. Então, a gente está nessa, né, com mais fatores positivos do que negativos, mas com fatores de pressão aí no front para serem observados, para serem registrados. Estamos acompanhando, tá? Mercado de açúcar, então, volta a subir, como eu falei, está num bom momento. Para o mercado brasileiro de açúcar não é diferente, é um bom momento também, e a gente está muito atento a isso, em especial o Jonathan Simeão, trazendo essas informações sempre muito detalhadas, né? O que é completamente importante para você tomar as suas decisões. Ontem, por exemplo, no mercado interno, o Jonatas destacou que os preços têm avançado no mercado spot. Pesquisadores do CPEA indicam que a sustentação vem da oferta restrita do Incunsa até 180 e da demanda um pouco mais aquecida. Assim, na negociação última, né, no fechamento de ontem, o indicador CPEA
registrou aí R$ 134,04 por saca, com uma alta de 0,7%. Bom momento para o mercado do açúcar, mercado para você fazer contas, entender se é momento de você participar, de estar presente ou não, tá bem? Bom, senhoras e senhores, a gente já chega aqui nos comentários, tá? Tem comentários muito pertinentes hoje, perguntas, já vou respondendo para vocês na sequência. Continuem mandando seus comentários, mandem para nós de onde vocês falam, sua cidade, seu estado, sobre quais mercados vocês precisam saber e a gente vai trazendo as respostas por aqui. E não se esqueça que às 11 horas tem Lione Severo para a gente tratar do mercado de soja, para a gente falar sobre, claro, as questões da China, as perspectivas de aumento por lá e tudo mais. Bom, falei do açúcar, falei que o petróleo está ajudando. Vamos entender por quê. O mercado do petróleo volta a apresentar essa recuperação. É um mercado importante, é o pai de todas as commodities, ou a mãe de todas as commodities, como eu costumo dizer aqui. Então, a gente está falando de um mercado também de importante monitoramento. E o mercado de petróleo, ele está muito conectado às notícias e às perspectivas sobre a economia global, né? A reabertura da China, sem dúvida nenhuma, que deu muito espaço para essa recuperação, para essa sinalização de uma demanda melhor. E a gente tem que olhar para a questão ainda, no entanto, de Estados Unidos e Europa, os outros dois principais motores da economia mundial, e isso faz com que haja muito foco, portanto, dessa necessidade do mercado de receber mais notícias, mais informações. A recessão global ainda bate a porta dos mercados, a gente tem alguns outros sinais positivos, essa retomada de fôlego da economia dá espaço ao petróleo. Claro que o mercado vai olhar para isso, mas também para os seus próprios fundamentos. Foi, inclusive, destaque da última entrevista de Thiago Davino, analista de mercado da Agriinvest Commodities, ao Jonathan Simeão, que disse: os futuros do óleo chegaram a operar abaixo de $80 por barril na sessão de quarta-feira ontem, depois que os estoques do petróleo bruto nos Estados Unidos atingiram o maior nível desde junho de 2021. Mas, nos destilados de petróleo, os números foram de queda. Além disso, o mercado acompanhou no dia dados da economia norte-americana e o câmbio, e por isso o que nós vimos foi o petróleo caindo, porém o mercado se recuperando com foco nestes destilados e na macroeconomia. Então, se vocês pegarem desde a minha primeira manchete de hoje até esse momento, 9 horas e 32 minutos, tendo a nossa edição até agora 32 minutos, né, exatos, o que a gente pode perceber? Que essa interferência da macroeconomia, do macro cenário, do mercado financeiro, ela está presente em praticamente todas as commodities. É normal, é para ser assim, né? Não tem nada fora da curva. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a volatilidade que vem ainda permeando os negócios, ela deve continuar muito presente. Né? Essa migração do fluxo de dinheiro, do fluxo de recursos, a atuação dos fundos investidores, a atuação dos fundamentos, tudo isso vai se fundindo para trazer muita volatilidade a todos os mercados, né? E isso se dá porque nós estamos num redesenho, de fato, da economia global. Nós tivemos praticamente 3 anos de uma China fechada. A pandemia teve efeitos muito agressivos sobre a economia mundial. A inflação ainda está alta em todas as economias. Os juros têm a necessidade de continuarem altos. Inclusive, hoje, uma autoridade do Banco Europeu, do Banco Central Europeu, falou sobre essa condição justamente. Nós tivemos um desarranjo em todas as cadeias de suprimentos, o que começa a voltar agora. Os fretes marítimos, por exemplo, já começam a ceder, estão nas mínimas ali desde o início da pandemia, porque há o início de uma reorganização destas cadeias, e os mercados vão reagindo a isso, mas vão reagindo a notícias e notícias dia a dia, né? Então, olha só, uma das autoridades do Banco Central Europeu defende pequenos aumentos dos juros à medida em que cai a inflação. Por quê? Numa tentativa de controlar e de garantir que esse processo de queda da inflação tenha sustentabilidade, tenha frequência e a inflação possa, de fato, ser controlada. Então, vamos continuar a acompanhar.
E um outro destaque neste ambiente todo dessa reorganização das cadeias de produção, distribuição, né, e abastecimento. Segundo também o CPEA, 2023 se inicia com queda em todos os grupos de alimento. O IPPA, CPEA, Índice de Preço ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários, caiu no primeiro mês do ano. Vale lembrar que desde setembro, este índice tem registrado recuos consecutivos. Em relação a dezembro, em termos nominais, a variação negativa foi de 3%, como resultado das quedas observadas em todos os grupos de alimentos: grãos, pecuárias, hortifrutícolas, cana-café, e isso mostra, portanto, esse resultado conjunto. No mês, ainda observou-se a queda do IPA, OGDI, Produtos Industriais, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que permaneceu praticamente estável. Então, isso mostra que a gente tem ali uma reorganização dessas cadeias, promovendo um reequilíbrio dos preços. Isso pode ser sentido na soja, pode ser sentido no milho, pode ser sentido no trigo. A gente testou preços historicamente altos para praticamente todos os grupos de commodities agrícolas. Agora vem, né, depois do tsunami, vem a tentativa da calmaria, a tentativa do equilíbrio. E é a isso que a gente tem que ter atenção, tá certo? Bom, falando sobre recuperação, vou chamar agora as informações dos preços do mercado do boi gordo, porque em São Paulo os preços já voltaram a testar cerca de R$300 por arroba, o que é bastante importante. É um ponto de destaque também nesse mercado, que vinha bastante pressionado. E segundo Iberville Neto, que é diretor e médico veterinário da HN Agro, né, nós temos ali boas vendas no início deste mês, exportações recordes e retenção de animais, mudando o rumo dos preços da arroba, que já testam negócios que chegam a R$300 em São Paulo. As exportações seguem como o elo forte dessa cadeia agora, para promover novas altas, inclusive nos preços da arroba, no mercado interno, que ainda está derrapando com as incertezas na economia. A gente ainda vê, né, uma dificuldade do poder de compra do brasileiro se recuperar. E veja só o que diz Iberville Neto, abre aspas: o mercado deu uma acomodada nos últimos dias, mas ainda segue firme. A maior parte das negociações não estão sendo feitas nos patamares de 300. Porém, já há muitas negociações sendo realizadas nesta referência, fecha aspas, para o analista de mercado. Fizemos um levantamento e vimos que os meses com as maiores participações das fêmeas nos abates foi em março e maio, registrando um aumento da oferta, e se as exportações não reagirem como esperado, podemos ter uma facilidade maior para as indústrias se organizarem e organizarem as escalas de abate e ofertar preços menores. Então, é aproveitar esse momento, fazer sua participação no mercado, fazer uma estratégia comercial, garantir um hedge, dá para fazer hedge, dá para fazer mercado de opções, também no mercado do boi. Então, tá passando aí um barquinho na tua frente. Você quer pular ou não, né? Atenção. Boi gordo na B3 na manhã dessa quinta-feira. Fevereiro, R$300 por arroba, uma pequena baixa de 0,3%. Março, R$304,80, baixa de 0,4%. O maio, R$296,70, caindo 0,1%. E o dólar, né? Vamos fazer essa relação também. Subindo hoje 0,2%, R$5,23. Então, atenção a isso, tá? Bom, voltando um pouquinho os nossos olhos agora para Brasília e para o nosso cenário ali político e econômico, né? A gente sabe que agora a disputa travada no Congresso Nacional é pela relatoria do orçamento, naturalmente, por conta disso, né? PL e União Brasil adiam acordos sobre comissões para depois do Carnaval. Maior partido da Câmara, a sigla de Valdemar Costa Neto, cobiça colegiados ligados às contas públicas do governo, e Planalto monitora impasse e trabalha para manter a CCJ, a Comissão de Cidadania e Justiça. Então, estamos ali de olho nisso, e vai ser pauta, portanto, em Brasília, o orçamento, né, a relatoria do orçamento
e também a reforma tributária. Por que a reforma tributária? Porque nós estávamos ali focados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha como pauta primeira ou primária, né, a trazer esse avanço da reforma tributária. No entanto, ontem anunciou que deverá informar em março a nova regra fiscal do Brasil, o que animou bastante os mercados ontem. A Bovespa subiu, o dólar caiu, porque na PEC da transição, aprovada em dezembro de 22, o governo tinha até agosto para anunciar esse arcabouço fiscal consistente, principalmente diante dessa dissolução, vamos colocar assim, do teto de gastos. O teto de gastos foi desprezado, fecha aspas, né, foi retirado. Lula, Fernando Haddad, toda a equipe do governo federal não entendendo a necessidade do teto de gastos e o mercado cobrando, portanto, e claro, o Congresso, para a gente ter, né, não incurtir numa aventura fiscal, a necessidade de termos uma nova regra que não fosse o teto de gastos. Mas o que acontece? Então, até agosto. Então, 8 meses de angústia e voo cego, né, para os mercados. Aí, Fernando Haddad ontem veio a público e disse: não, março está aí a nova regra fiscal. O que a gente vai fazer é monitorar a trajetória da dívida pública, e isso pode fazer com que as nossas despesas tenham que crescer num nível mais contido. Deu detalhes? Não, deu pistas, né? A equipe de Fernando Haddad deu apenas pistas do que vem em março. Essas pistas, todavia, trouxeram uma sinalização importante ali, diga-se de passagem, para o mercado, que caiu, né, no dólar e subiu na Bovespa. Então, essa questão da reforma tributária pode perder um pouco de força e foco maior nessa questão da nova regra fiscal, o que vem, esse arcabouço fiscal que tem que ser consistente, que tem que ser efetivo e eficiente, ou de nada resolve, que a Haddad já deu declarações em janeiro e fizeram o mercado explodir, porque nenhuma consistência no que dizia, não é? Fora esse desprezo pelo teto de gastos. Então, olhar para isso, olhar para essa questão da relatoria do orçamento e, segundo as informações que nós temos até agora, a definição dos partidos que devem presidir as comissões temáticas da Câmara dos Deputados esbarra em impasse entre o PL e o União Brasil. Reeleito em 1º de fevereiro, o deputado Arthur Lira, presidente da casa, se reuniu com lideranças partidárias ao longo dessa semana em busca de um acordo que ainda não foi alcançado. No entanto, PL e União Brasil divergem sobre a indicação para o cargo de relator geral da Comissão Mista do Orçamento, CMO, um dos postos mais importantes no Congresso Nacional. Óbvio que vai ter impasse. Óbvio, né? A maior bancada da casa, com 99 parlamentares, o Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto, aposta no princípio da proporcionalidade para assegurar a indicação à relatoria. Ocorre que o União Brasil, terceira maior bancada, havia negociado este espaço diretamente com Lira, o presidente reeleito, que foi ali apoiado por um blocão, não podemos esquecer, né? E integrantes do PL, ouvidos pela mídia, dizem que não vão abrir mão do cargo. Em razão do imbróglio, o acerto entre os líderes só deve ocorrer depois do carnaval, que é quando mesmo o Brasil começa a funcionar lá em Brasília. Então, a gente está de olho nessa situação. Não podemos esquecer o que faz o relator geral do orçamento, é uma posição estratégica, porque ali é que se controla a destinação dos recursos do executivo, né? Então, a gente está ali olhando para isso, quem assume. União Brasil, PL, esse vai ser um embate bom da gente acompanhar em Brasília. Não se esqueçam que no início da semana também, quando eu trouxe as considerações da senadora Tereza Cristina na FPA e do deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, nós estávamos ali de olho nessa situação, tá? Por quê? Porque a ministra Tereza Cristina, essa eterna ministra, senadora Tereza Cristina, falava justamente sobre isso, né? Falava sobre essa condição da manutenção das comissões, se elas iam permanecer, se iam continuar tendo reuniões presenciais e como essas demandas, por exemplo, do agro, iam ser inseridas nessas comissões e como elas seriam
tratadas. Então, a gente está de olho nessa situação. E claro que a questão do orçamento é um assunto de interesse público, interesse para você, produtor rural, também, obviamente, né? A gente precisa saber quanto é que a pasta do Ministério da Agricultura, quanto é que do orçamento vem para a produção agropecuária, óbvio, tá? Assunto, volto a dizer, de interesse público. Bom, passadas aqui as nossas primeiras manchetes, né? A gente vai agora responder aqui. A gente tem muitos comentários, muitas perguntas. Vamos lá. Né? Aquilo que eu não consegui responder agora, nesta edição, a gente vai levar para a próxima, vai trazer ali com os nossos especialistas, né? Vai tratar com eles e buscar as respostas para vocês. Bom, primeiro quero mandar bom dia para todo mundo que está mandando gentis mensagens de bom dia, como acontece todo dia de manhã, né? Então sejam bem-vindos. A Neide, o Fernando, o Nivaldo. Bom dia, Nivaldo. O Nivaldo dá uma super força para esse Bom Dia Agronegócio desde o dia 0 desse programa, né? Desde o dia, primeira edição, o Nivaldo sempre com a gente, fora que é um grande amigo, um grande parceiro do Notícias Agrícolas, né? A Vanessa Fernandes também com a gente. Bom dia, Vanessa. A Maria, o Sidney, o Danilo, o Norberto, o Jonathan, a Diandra, o João Braga, o Antônio Silva, o Márcio Eno, que eu tenho certeza que do lado do Márcio está também a dona Tsuyaku. Bom dia, dona Tsuyaku, e dona Neuza, direto de São Paulo, conosco. Bom, o Fernando Ehlers, bom dia, noroeste do Paraná se acabando em água. Já faz 10 dias que chove todo dia. Hoje abriu a torneira de vez, colheita prejudicada. Vamos acompanhar. A gente sabe que há problemas com excesso de chuvas para colher em diversas partes do Brasil. Obrigada pelo teu relato, Fernando. Eu diria mais, mande para nós, se você tiver condições, mande fotos, mande vídeos, mande mais informações para que a gente possa colocar isso aqui nas nossas redes, repercutir nas nossas notícias, que é importante a gente trazer essa realidade da safra. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, 19 99767 0241, repetindo, 19 99767 0241, ou pelo próprio direct ali do Instagram, tem ali, né, no nosso perfil, enviar mensagem. Por ali você pode mandar fotos e vídeos, e também é importante mandar seu nome, sobrenome e mandar as suas informações completinhas com cidade e estado de onde são aquelas imagens, tá bem? Mande para nós que a gente vai compartilhar aqui nas nossas redes sociais e também nas nossas notícias. Obrigada pelo seu relato, Fernando. O Norberto Pinesi, orientação dos avicultores pela Secretaria de Agricultura dos Estados antes da infestação. É isso mesmo. O Norberto dizendo assim, ó, convidem um veterinário da secretaria para orientar os avicultores, fazendo uma reportagem aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada pela sua sugestão, viu, Norberto? Isso já está sendo alinhado aqui com a nossa produção. A gente vai ouvir, sim, os veterinários, vai ouvir as secretarias de defesa e vai também ouvir as autoridades dos estados do Sul que estão ali nesse projeto de formar este bloco para blindar a região, tá, né, dada, claro, a proximidade ali dos estados da América do Sul que estão nessa fronteira com o Brasil, sofrendo com isso. Então, são 6 dos 8 estados da América do Sul que estão com a gripe aviária confirmada, 6 em fronteira com o Brasil. Então, façam isso, é importante, e a gente vai trazer essas autoridades, esses especialistas para trazer essas orientações para os avicultores, sem dúvida. Obrigada pela sua sugestão. O Danilo Padovani, Carla, Argentina com problema na soja. Por que a nossa soja não está subindo? Danilo, porque a gente tem muita soja aqui no Brasil. A gente vai colher uma safra recorde, uma safra que é muito maior do que a safra do ano passado, e isso acaba compensando as perdas na Argentina. A gente está falando de uma safra só em Mato Grosso que é maior do que toda a safra da Argentina. A Argentina deve colher menos de 40 milhões de toneladas de soja, enquanto a produção no Mato Grosso deve ficar entre 44 milhões e meio, para os mais otimistas até 45 milhões de toneladas. Então, sim, nós temos problemas aqui, nós temos perdas. A perda na Argentina é histórica. Alguns especialistas por lá falam na maior seca, na pior e mais agressiva seca da história argentina, mas aqui no Brasil houve um aumento de área, são 44 milhões de hectares cultivados com soja. Nós tivemos uma recuperação da nossa produtividade em estados importantes, então há uma concentração de oferta brasileira no mercado agora. Fora que
Nós temos um dólar volátil, que vez ou outra vai tirar do preço do produtor. Nós temos um aumento nos preços dos fretes. Nós temos um desconto ali que vem né, mais adiante, preocupando o produtor que vai ter que deixar essa soja armazenada, porque pouco foi comercializado. Então, há uma concentração maior da oferta brasileira agora, né? Ontem, inclusive, ouvindo o Wlamir Brandalize, ele dizia o seguinte, em anos anteriores, nos últimos 3 anos, para ser mais exato, a gente teve o produtor que segurou um pouco mais para vender, conseguiu preços maiores mais à frente. Esse ano pode acontecer ao contrário. Por quê? Porque há uma concentração maior de oferta. Há mais soja sendo colhida no Brasil e a gente vai entregar mais soja ao mercado. Fora que o comprador, diante disso, ele sabe, né, o comprador diante desse cenário fica numa posição mais confortável. Ele sabe que ele tem uma oferta maior vindo aí e ele fica também um pouco mais ausente, esperando o comportamento dos preços. Então, isso traz essa condição. Veja o que disse ontem Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, ao Notícias Agrícolas, ao Alexander Horta, no fechamento do mercado. Preços em reais nos portos já recuou de R$ 185 por saca em janeiro para atuais R$ 173. São 12 reais a menos por saca, né? Com pressão dos prêmios e dos fretes. Nos embarques mais curtos, a gente já tem prêmios negativos. Então, é mais ou menos por aí, né? Que tá nessa condição. Então, é por isso que os nossos preços não estão subindo, por conta da perda na Argentina. O ano passado, Danilo, isso é um outro ponto importante. Quando a gente olhava para a América do Sul, o grande problema de perdas era no Brasil, né? Nós tivemos uma quebra histórica da safra 21-22 de soja na América do Sul e o Brasil sofreu muito agressivamente, teve uma quebra considerável, né? Então, a grande história da América do Sul ano passado era do Brasil. E hoje a gente está falando de a grande história de seca e quebra sendo na Argentina. E o Brasil cultiva 3 vezes o que cultiva de soja a Argentina. Vamos colher 150 milhões, a Argentina vai colher menos de 40, né? Então, é isso que deixa o mercado com um movimento de alta mais contido, né? Porque tem esse sentimento de que vem muita soja do Brasil, tá? Então, não tem outra justificativa e digo mais, não é uma justificativa, mas é um reflexo efetivo do que o mercado está registrando agora. É inevitável que seja assim, né? Bom dia, quais os melhores silos agrícolas, as melhores marcas? Francino, eu não vou conseguir te ajudar nesse ponto, mas tenho certeza que se você procurar aí o seu sindicato rural, a sua cooperativa, eles vão conseguir te trazer essa orientação muito melhor do que eu poderia fazer por aqui, viu? Então, vale a pena você buscar aí a tua condição. E o Márcio, né? Márcio Eno, meu parceiro aqui do Bom Dia Agro, tá dizendo, tá chovendo na Argentina. Chove, né? Coisa pouca. Os mapas estão mostrando uma condição melhor aí para os próximos 5 dias, num período mais alongado. Poucas chuvas, mas o que acontece se chover na Argentina? Só estanca a perda. Não dá para recuperar a safra, né, Márcio? A gente falou sobre isso, inclusive, nos últimos dias. Então, o Márcio vem também trazendo essas análises junto aqui comigo, falando sobre essa condição das lavouras na Argentina, que já tem perdas irreversíveis. Se chove, só para o processo da perda, né? Estanca. Então, vamos continuar acompanhando. Senhoras e senhores, são 9h53 pelo horário oficial de Brasília. Eu vou terminando por aqui a nossa edição desta quinta-feira com uma outra informação importante. Economia cresce acima do esperado em dezembro de 2022 e cerca de 2,9% no ano passado, 2022, diz prévia do PIB. Por outro lado, o IBC Brasil caiu 1,4% no quarto trimestre em relação ao terceiro, o índice de atividade econômica do Banco Central. Essas informações partem do Valor Econômico, já estarão disponíveis para você também no Notícias Agrícolas. Então, 2022, dezembro, economia crescendo no Brasil. Senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui. Vou reforçar o convite, 11 horas tem Leone Severo. Você não pode perder aqui no nosso noticiasagricolas.com.br. E já vou te adiantando que semana que vem
semana que vem tem informações para você direto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde a nossa equipe vai para cobrir a Gulfood 2023, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, onde ali tem inúmeros negócios potenciais para o agronegócio brasileiro, fora aqueles que já estão consolidados e crescendo. Então continue nos acompanhando por aqui, porque boas informações vêm por aí. Amanhã a gente se encontra aqui de novo no Bom Dia Agronegócio. Boa quinta-feira para você, bons negócios, até amanhã.